Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Giro Equestre. Meu nome é Sandro Ferreira, sou empresário, criador de cavalos. Estou aqui com o meu amigo Alexandre Tinoco. Dê um oi para a galera. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui numa roda de amigos para bater esse papo aqui sobre cavalos. E com o meu amigo também, Alberto Serravale. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. É um prazer estar falando de cavalo e com um treinador de cavalo hoje, né? Exatamente. Então, Tinoco, apresente o nosso ilustre convidado. Hoje, uma presença ilustre aqui do grande amigo Carlos Eduardo Brown, um amigo de longa data aí, bastante conhecido, treinador de cavalo de apartação. Cal, uma satisfação ter você aqui na mesa com a gente, falando sobre cavalo, contando sua experiência, contar um pouquinho de sua história aí e algumas das resenhas que a gente tem aqui sobre... Não todas. nem todas, mas as boas resenhas que a gente tem sobre cavalo, né? Seja bem-vindo. É uma satisfação pra gente aqui, pra mim, então, que ele considera um cara muito bacana, que o cavalo trouxe como amigo, certo? E já conheço você de longa data, conheço sua família, e eu queria, no primeiro momento, que você contasse aí como foi a sua história com o cavalo, como foi a sua história com o campo, Cal? Conta aí. Você, para quem não sabe, Cal é médico veterinário, né? É médico veterinário, nós somos contemporâneos. Quando eu entrei na faculdade, você já estava no final do curso. Você quer dizer que ele é velho, bicho? Não. Velho é o mundo. Velho é o mundo. Fomos contemporâneos de faculdade, mas queria que você contasse aí como é a sua ligação, como foi sua ligação com o campo, e aí a gente conhecer também sua ligação com o cavalo. Certo. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Um programa que eu acho que tem bem pouco tempo. Eu vi um episódio. E muito bacana porque é um programa sobre o cavalo por gente que vive o cavalo, né? Todo mundo aqui tem não é só questão de experiência, mas tem uma vivência no cavalo bem grande. De muito tempo. Ele tá querendo se excluir, né? Não sou eu, não. Rapaz, o cavalo para mim é desde a infância. Então o cavalo sempre esteve presente em minha vida. A família de minha mãe sempre teve propriedade rural. Meu avô sempre teve fazenda, até da região de Itaberaba, meu avô. E nisso aí eu tenho um tio que é aficionado por cavalo, é apaixonado por cavalo, e foi a pessoa da família que, por eu desde cedo despertar isso aí também em mim, eu sempre acompanhei. Então, Sérgio Moura Costa, irmão de minha mãe, e desde pequeno, que chegava perto de final de semana, alguém ligar para ele para saber para onde ele estava indo, que eu queria ir junto. Então, o cavalo desde de infância mesmo. A sua ligação, então, inicial é com a região de Itaberaba? Não. Porque quando meu avô teve Itaberaba era há muito tempo atrás. Uhum. Quando eu comecei a frequentar, eu cheguei a estar, mas eu tinha 3 anos, né, nessa época que eles tinham fazenda por lá. Aí depois eles vieram para a região de Mato São João. Isso então mesmo. Começou por ali. E esse tio meu sempre foi muito ligado ao cavalo e ao esporte vaquejada. Então, desde cedo, a vaquejada fez parte de minha vida. Então, era final de semana, indo com ele para onde ele fosse, e a maioria das vezes era vaquejada. Foi o primeiro esporte, então? O primeiro esporte equestre que você teve contato foi a vaquejada? Fora coisas mais tradicionais, tipo corrida de argolinha. Sim. Corrida de argolinha, desde criança, eu participava. Porque é uma coisa muito no interior da Bahia, mais para o sertão, e as áreas de Caatinga, é o esporte do vaqueiro. Uhum. Hoje em dia tem as pegas de boi, mas no passado não existia isso. Uhum. Pega de boi era uma coisa do trabalho e não um esporte. Então a argolinha era um divertimento, era o esporte do vaqueiro. Aí a gente lá também, Serrinha, na fazenda lá, com o sertão, a gente mais novo, começou também lá, tinha uma pistinha de argolinha, e a gente, antes de começar a correr a vaquejada, era argolinha. Quem se lembra de seu tio, de Sérgio Moura Costa, nas outras modalidades equestres, né, que ele competiu o Team Penny também quando começou ele aqui? Ele competiu o que aparecia com o cavalo, ele participava. E sempre com aquele chapeuzinho de couro, né? Sempre, que ele traz disso, aí é da infância dele, né? Sim, que era o contato com o trabalho de vaqueiro mesmo, encorado. Eu ia muito para ele também, para as festas de vaqueiro. Em Itaberaba eu não cheguei a pegar, mas depois tem um cunhado dele,
que é até um médico, que todo mundo conhece, Lapão, aqui da Bahia, ortopedista, conhecido, tinha fazenda em Wagner. Tinha fazenda em Wagner. E em Wagner tem uma festa de vaqueiro bem forte. Então a gente ia muito a essa festa de vaqueiro. E ele ia, não só com o chapéu e o jaleco, aí ele ia todo trajado mesmo, de uniforme de couro, né? Rapaz, falar em argolinha, eu fui pra Argentina uma vez com minha esposa, né? E aí chegou lá, eu falei, pô, eu tenho que andar de cavalo nos pampas argentinos. Aí encontrei uma porra de um guia, né? Sim. Levou a gente lá para uma estância. Uma estância, foi lá visitar e tal. Aí teve um almoço. Aí no final ia ter uma apresentação de cavalo, né? E teve uma apresentação, os caras fizeram. Depois da apresentação, os caras botaram umas argolas penduradas num negócio. Eu olhei para mim e falei assim: eu saí do Caldeirão Grande para ver corrida de argolinha na Argentina. E era muito parecido com a nossa? É a mesma coisa. Porque parece que isso vem daquelas coisas medievais de lança, né? Uma lança grande, né? Sabe que acho que na Espanha também... Ainda tem. Com os andaluzes, eles fazem alguma coisa assim também, tem umas provas. E o interessante da Argentina, que isso eu descobri já mais velho, o gaúcho não é brasileiro, né? O gaúcho é dos pampas. Isso. E não interessa se é pampa do Rio Grande do Sul, argentino, chileno. O gaúcho é a figura dos pampas. Exatamente. Ô, Cal, então foi dessa sua infância e vivência aí que veio a medicina veterinária. Quando você entrou, você já tinha você tinha na época a coisa de cavalo e tal, ou fazenda? Como foi a sua ligação com a veterinária? A medicina veterinária vem por causa do cavalo. Sim. Então, a minha grande coisa... Eu gosto muito da parte rural, de pecuária, eu gosto bastante, mas o cavalo sempre foi a grande coisa. Sim, entendi. Entendeu? Então já veio por isso. Na verdade, eu acho que hoje, se eu fosse fazer algum curso superior, eu iria mais para a zootecnia até do que para a veterinária. Eu sempre gostei muito mais da área da genética, da produção, da nutrição, da criação, do que da clínica em si. Apesar de ter me envolvido com clínica de equino, principalmente com reprodução, né? Mas a parte zootécnica sempre me chamou mais atenção, mas era muito fraco na nossa época, né? Nem tinha... Não tinha só tinha... essa demanda, na verdade, especializada. Eu tinha um curso na Bahia, acho que mais pro sul da Bahia, eu não tenho nem certeza, mas não era uma coisa fácil na época. Qual a diferença básica, vocês dois são veterinários, de um zootecnista para um veterinário? Um é médico, o outro é nutricionista? Não, é o que o Cal falou, na verdade. O zootecnista, ele trabalha basicamente com a parte de produção animal. Né? E o médico veterinário tem também, na sua formação, o estudo sobre produção animal, mas a veterinária acaba trabalhando também, mas tendo dentro da sua grade o estudo dos animais de pequeno porte também. Os chamados animais de estimação, né? Não só os animais de produção. E dentro dos animais de produção tem a parte de clínica, que aí sim a medicina veterinária ela acaba sendo mais específica, né, do que a zootecnia. A zootecnia não fala sobre... Eu até acredito que trabalhe também, que estude a parte de fisiologia e tal, para entender, mas não é com tanta profundidade, né? A clínica em si mesmo, o tratar o paciente não entra na zootecnia. A zootecnia sofre muito com isso aí, né? Porque tanto o veterinário como o agrônomo atuam na área dela e, em contrapartida, ela não atua nas áreas específicas dos outros. Exatamente. Então, já voltando para o cavalo, Cal, você tinha essa ligação. Na época de seu tio não existia a seleção para o cavalo de vaquejada, né? De raça. Não existia. Quando eu comecei a acompanhar um pouco e ter algum entendimento... Você correu também? Corri muito tempo. Correu vaquejada? Corri bastante. Isso pra mim é novidade. Eu tô sabendo disso agora. Eu corri mais velho depois. No Clube dos 30, eu participei dos 2 primeiros anos do Clube dos 30, mas aí foi depois que eu já tinha parado, na verdade, o Clube dos 30. Foi mais por causa de Dimas. Dimas não deu muita escolha. Você não correu no começo, não? Logo? O comecinho do Clube dos 30, os 2 primeiros anos. Eu lembro até, foi 2005, lá em Dimas. Começou, na verdade, a primeira vez, acho que foi a primeira etapa do Clube dos 30 que aconteceu, foi lá em Gustavo e Marcelo. Aquela pista na beira do rio. Mas acho que já fez algumas Dimas fez parte, Macajuba fez parte, eu acho, lá em... Macajuba eu não lembro. Era ali, eu esqueci o nome do parque. Eu não sei se hoje continua no mesmo parque, aquele parque é perto de Bidola ali. Que é praticamente dentro da cidade. Não é deles, não é de... Não, é de Bano. É de Bano. É esse mesmo. É de Bano. Então, mas eu corri muito antes do Clube dos 30.
Na juventude, eu corria... Minha ligação toda começou com vaquejada. Sim. Mas não foi que nem a gente correu. A gente começou, a gente tinha fazenda em Serrinha. Meu pai fez uma pista, a gente vinha em Serrinha, né? Vaquejada, a gente brincava lá com o negócio de argolinha e tal. E aí começamos a querer correr. Meu pai já criava. Só que aí, o que a gente fazia? Tinha eu e Adriano só. Pegava os meninos lá pra soltar o boi, não sei o quê. Botava o cavalo do lado. Era bezerro. E tocava o pau. Só que aí teve uma hora que nem não achava ninguém. Ficava cada um montado em um cavalo, tentando segurar o boi, jogava e aí... A minha também não foi muito diferente disso, não. Era bem amador mesmo. Sérgio, meu tio, ele sempre teve essa característica porque ele é médico. Então a vaquejada sempre foi uma brincadeira, né? Faz parte da diversão. Então ele não levou muita coisa pro lado profissional. Era o hobby dele, né? E ele começou numa época, acho que na época do Jequi ainda, que era as faixas por tempo, né? Não era por tempo, quem era derrubar mais perto, né? Valia ponto a faixa. Essa eu não cheguei a pegar, não. Não cheguei a assistir, não. Eu longe de mim. Vocês ouviram falar da forma de sair, a baiana, que chamava? Sim, baiana. eu corri daquele jeito. Tinha um cavalo que quando proibiram a baiana, que foi um problema sério. Acabou. Quase acabou a carreira dele. Vamos aposentar aqui. Rapaz, a evolução que os esportes equestres estão tendo é absurda, né? Com certeza. E aí, você então acompanhou essa mudança do cavalo de vaquejada. Sim. Né? A seleção, a introdução. Primeiro eram os cavalos que eram cruza de quadrilha. É isso que eu ia dizer, na verdade, quando eu comecei a entender, existiu uma rejeição imensa ao quarto de milha puro. Sim. Você acreditava, não, o puro não serve. Não era nem linhagem, ninguém entendia de linhagem de cavalo aqui. As pessoas próximas a mim, pelo menos, nem se sabia direito das linhagens. Sabia falar cavalo de corrida, que eu não sei o que, mas não se tinha conhecimento profundo. Mas era assim, o puro não serve. Tem que ser um mestiço, que na verdade ainda era aquela faixa que você podia derrubar e queimar a primeira faixa, sair arrastando. Entendeu? Você podia derrubar o boi antes da primeira faixa e puxar até o meio. Então, para os cavalos mestiços de inglês ou perto por sangue inglês, eles não abriam muito, mas eles não voltavam para trás, eles passavam. Então, se o cara segurasse, puxava. O gado também não era o peso dos bois de hoje, que não vai fazer isso com um boi de 18, 20 arroba, não vai fazer isso. Os pretos, então... O piso não era a areia que é hoje. Eu lembro lá que em Serrinha, quando a gente começou a criação e tal, meu pai tinha um cavalo, guarda-milha, tinha comprado umas éguas, e ele foi no jockey em São Paulo, comprou 3 cavalos lá, trouxe 2, trouxe 3, vendeu um, deixou um em uma fazenda e um na outra, e foi cruzando e voltava com guarda-milha de novo. Não, era por sangue inglês. Ele trouxe 2 puro sangue e comprou um guarda-milha, que você até treinou, foi aquele primeiro cavalo que eu mandei lá para você na época do Tim Penny. Certo. Aí a gente começou a fazer essa seleção. Cal, no outro episódio que a gente gravou foi com Georgia, aí ela começou sobre isso. Aí o Bertinho tocou nesse ponto. Mandou para vocês, Georgia, disse, qualquer problema que a gente tinha, mandava para Cal para ver se Cal botava um Cal certo. Manda para Cal, olha, tá com problema. Está no chip de Cal certo desse cavalo aqui. Manda para Cal, já foi muito feliz. Ela disse, era sempre assim, bicho. Era sempre assim. Você, nessa mudança, Cal, e na faculdade, eu me recordo, e tive a oportunidade de ser contemporâneo também de Guto, seu compadre, não é isso? É isso. E eu me lembro, eu queria que você contasse a história aí, mas eu já peguei vocês já numa fase que tinha um cavalo que treinava no jockey e tal, e eu sei que andava, que quem iniciou essa coisa da doma racional aqui na Bahia, eu me lembro, vou citar as pessoas que eu me lembro que estavam no meio aí desse movimento, que era você, Guto, Sérgio Mei, né? Marcos Vinícius Vanderlei também estava, Jai, Goizinho também, e aí você conheceu o Guto na faculdade e aí acabou tendo afinidade por conta do gosto por cavalo? Guto é um ano anterior ao meu, e assim, conheci as conversas por causa de... Ele corria vaquejada também, Guto. Então, pelas conversas com vaquejada, foram indo e aí ele participa de um curso antes de mim, com o Jango Salgado. Que, na verdade, o grupo é mais ou menos, você está falando, Jadson Góes, Sérgio Mei,
Oscar Vilas Boas. Sim, seu Oscar. Portugal. Eu não lembro o primeiro nome de Portugal agora. Quem tinha mais algumas pessoas, que eu não participei dos 2 primeiros que eles trouxeram, e eu participo só do terceiro, que aconteceu no Jockey Club. Eu, salvo engano, esses 2 primeiros foram na fazenda de Jai, em Itaberaba, Um foi na fazenda de Jai e o outro acho que na fazenda de Sérgio May. Sim. Então, que eles trouxeram o Jango Salgado. Uhum. Então, essa turma que começou a trazer uma informação de fora, que ninguém conhecia muito Até aqui. então você também não tinha contato com a apartação em si. Não, com a apartação Doma. zero. Alguma Não coisa conhecia nem o quarto de milha, quanto mais a Não, o plantação. quarto de milha a gente conhecia, mas não conhecia linhagens, nada Sim. disso, eu realmente não conhecia. Era o começo disso, né? Era o começo pra gente, né? Uhum. E assim, essa turma trouxe uma visão que para mim era totalmente desconhecida do cavalo, da forma de você acessar o cavalo e ter controle sobre o cavalo para você conseguir executar mais coisas. Então foi muito importante. Você vê que o Timpene na Bahia nasce disso aí, que é o Oscar Vilas Boas, Sim, né? Que era um que estava inserido nesse grupo inicial que começou a trazer o Jango Salgado. Antes do Jango, chegou a ter um curso com o Mimi, lá do Mato Grosso do Sul, que é um domador, um exímio domador, que é um domador dessa forma mais racional de se domar, mas é um cara da doma de qualquer coisa, doma burro, doma o que for, realmente um domador tradicional, entendeu? Uhum. E esse cara, até hoje, eu não conheço ele, mas conheço de nome bastante, e esse curso eu também não participei, foi ali perto de Santo Estevão, na Fazenda do Portugal. E depois começaram a trazer o Jango Salgado. Aí eu participo do terceiro, que aconteceu ainda no Jockey Club, onde era o Nime ali, aconteceu ali de junto da pista de vaquejada mesmo, que tinha ali, que era onde é o Nime. Exatamente. E quando foi que você virou, depois desses cursos que você virou para apartação? Como foi que ele despertou? Nisso aí, nesse curso, foi uma grande mudança para mim. Eu sempre gostei da doma. Então, eu já procurava ter o meu cavalinho. Na época, eu tinha antes do curso, um meio sangue, quarto de milha, um égua meio sangue árabe, mas era um cavalinho até muito bom. Você conheceu, era de Sérgio, eu me lembro. por isso. Sim, lembro dele. Então, eu domei esse cavalo antes dos cursos. Aí, procurava a revista Ipos, uma vez lançou um edital, que era quase um livrozinho sobre cavalos de rédea, mas era muito difícil eu entender tudo que estava sendo dito, porque muito diferente a nossa época, que não tinha informação. Essa época aí, na verdade, era nos anos de 1990, por aí. 95 foi o curso que eu tomei com o João. E que eu comecei foi mais ou menos por volta de 2000, e o primeiro curso que eu vi o Timpene no Parque de Exposição, e aí a gente, como já criava os cavalos, aquele negócio de vaquejada era meio que só brincadeira. E aí eu vi, e aí conheci Cal. Com o curso de Loli, né? Não? O primeiro curso foi com você. Ah, foi? Foi de ver o Timpene, e aí começar a querer correr. A gente já tinha esse quarto de milha, foi o que eu mandei. Ele já tinha uma certa idade até, que eu mandei lá pra você. Eu disse, não, se eu vou começar a fazer um negócio, eu tenho que começar a fazer direito. Aí eu mandei pra Cal, fiz uma prova com esse cavalo, só fiz uma, que a gente também já tinha uns potros, e aí a gente fez um curso quando você tinha aquela fazenda ali da 324 com a 101. O primeiro curso que eu tomei voltado para a doma, rédeas e tal, foi com você lá nessa fazenda. Você acha que desse primeiro curso que você fez aí logo no começo para agora, houve muita mudança no treinamento do cavalo ou é basicamente a mesma coisa? Muda só mesmo a forma como você treinava muito antes, né, para depois? Olha, não tem tanta mudança. Não tem tanta mudança. Tem coisas desse primeiro curso com o João Salgado que são coisas que eu faço até hoje. Claro que você vai tendo novos exercícios, você vai tendo novas ferramentas de embocadura, que ajudam um pouco, mas o entendimento do cavalo vai evoluindo com a sua experiência. Sim. É com o que você sente montado sobre o cavalo. Isso que é o mais importante, é você ir conseguindo cada vez mais sentir o cavalo debaixo de você, sentir o cavalo se movimentar, você saber a cada movimento que você está pedindo, a cada exercício de flexão, você saber onde está o pé direito, o pé esquerdo, a mão. Então, isso é o tempo que vai dando. Para as pessoas muito talentosas, isso é muito rápido, para menos talentosas, isso é mais lento,
E é o trabalho do dia a dia que vai dando. Qualquer pessoa vai conseguir essas conversas que tem de encantador, de não sei o quê. Isso para mim é uma baboseira enorme. Então, é a sua vontade de adquirir isso e a persistência mesmo que vai dando. Tempo de cela, né? Então, você pega coisas escritas de 1950, você pega coisas de antes de Cristo, na verdade, de Xenofontes, aquele general grego, que é o que se vê até hoje em dia. Então, a base de tudo vem daí, entendeu? Eu acho que o que você falou aí, Cal, as pessoas hoje, também, uma coisa é você acessar o cavalo, você tirar aquele senso dele de fuga, aquelas coisas, né? Outra coisa é você domar o atleta, que é o que hoje a gente busca, né? É diferente. Então, são caminhos diferentes. São fases diferentes e caminhos diferentes. Só que você não mora naquela fase que... A fase inicial de acessar, né? o cavalo vai acontecer sempre, mas o que vai acontecer daí pra frente vai ser o que você vai... O atleta, o que a gente busca, pra né? onde ele vai. Essa fase inicial de acessar o cavalo, ele pode deixar traumas, né? Para a fase seguinte, se ela não for feita da melhor maneira possível, né? Vai deixar... O cavalo é essencialmente memória. Então, você vai deixar memórias positivas ou memórias negativas, a depender de como você trabalhe e do que você apresente a ele. E do como ele encare o que você está apresentando e a reação dele para o que você está apresentando. Vai ser sempre, ele vai encarar a coisa como positiva ou negativa. Então, os traumas sempre são das coisas negativas. Trabalhar com animal é fascinante por isso. Nunca uma coisa é igual a outra, sempre, nem mesmo com o mesmo cavalo, né? Não, você tem um padrão de treinamento, principalmente para esporte. Você tem um protocolo de treinamento, mas esse protocolo ele tem que ser flexível para que o individual de cada um se adapte. Por isso que você acontece muitas vezes de um cavalo na mão de um treinador ter um desempenho e vai para o outro tem um outro, ou melhor ou pior. Porque ele vai se adequar individualmente melhor àquele outro tipo de treinamento ou não. Agora, para a gente voltar um pouquinho... Eu acho, só uma pausa, eu acho importantíssimo isso que você falou aí, Cal, para que muitos comecem a enxergar o atleta dessa forma. Porque muitos se perderam, muitos atletas, cavalos atletas, se perderam e se perdem porque não tem chance. Né? Porque é o que você falou. E dentro desse universo de treinadores e até de competidores, existem temperamentos diferentes, metodologias diferentes também para chegar no mesmo objetivo, mas metodologia diferente. Então, talvez um indivíduo que foi para a mão de um treinador que é um pouco mais incisivo no cobrar tal, aquele animal um pouco mais sensível, me corrija se eu estiver errado, mas ele pode não responder tão bem como um cara que tem um pouco mais de paciência e uma forma mais branda de cobrar aquele animal, né? Então isso é importante para caramba. Isso é muito importante. Na apartação, principalmente nos Estados Unidos, acontece muito de treinadores continuarem com as gerações seguintes das famílias daqueles animais. Então, dá um cruzamento certo entre um garanhão e uma égua, ele aí vai para um treinador, deu certo, aí o filho desse indivíduo, a pessoa procura mandar para ele de novo, o neto para ele de novo. Então você pega o Lloyd Cox, por exemplo, que é um grande treinador americano, e você pega a família do Dual Rey, que é uma família da linhagem de apartação muito importante. Então ele treinou uma série de indivíduos, inclusive o próprio Dual Rey. Já começou com o Dual Rey. Então teve vários filhos do Dual Rey, que é um cavalo de temperamento normalmente difícil. Sim. E que com ele deu muito certo. Então as pessoas vão repetindo justamente por causa disso. Aqui a gente tá distante disso aí ainda. Mas eu acho que é uma evolução natural também. Sim. A gente já evoluiu bastante, né? Evoluiu muito. A gente tá falando aí de 1990 para cá. Hoje em dia a informação é muito mais fácil, rápida, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim também, mas a informação... Essa época que a gente está contando que eu comecei, meu primeiro curso de apartação foi também no ano 2000. Voltando aí agora para essa parte de apartação, como foi que daí eu comecei tomando curso com o Jango Salgado. Eu tomei uns 3 cursos com o Jango Salgado. E aí coincidiu meio com o meu final da faculdade. Quando terminou a faculdade, eu fui morar numa propriedade rural que a gente tinha. Aí eu já comecei a receber alguns animais para doma, ou para melhorar um pouco o adestramento desses animais. Então, eram as duas situações. Um calcense. E assim, era a grande maioria, na verdade, que o T-Pain estava começando. A grande maioria
eram animais de vaquejada. Foi aí que eu conheci Dimas. Sim. Então, que começou a mandar animal para mim, Edilson Muniz, Sim. Robério. O Jai eu conheci um pouco antes, por causa desse grupo que fazia os cursos, mas não tinha muita proximidade com o Jai. Uhum. Eu conheci Jai melhor nesse primeiro curso de apartação, que foi com Francisco Carlos Taboga, em Itaberaba, no ano de 2000. Eu já conhecia a apartação de assistir, já tinha assistido algumas provas em São Paulo, mas meu trabalho era só com doma e adestramento. Na verdade, que eu me lembre, esse núcleo que se formou, né? Vocês treinavam cavalo ali no jockey, né? Chegou a ter cocheira, Sérgio, Guto também, você teve animais ali. Eu tive animal ali também. Bidola começou com vocês, começou ali, né? Também. Marcos Vanderlei começou ali também. Exatamente. Marcos Vanderlei começou no mesmo curso que eu, de Django até. Sim. Eu me lembro, vocês, na verdade, a base do treinamento da doma era utilizado muito a questão do esporte, era muito ligado a rédeas, né? Eu acho que é ligado à rédea por da onde veio, por vir do Django Salgado. Sim. Na época ele ainda era um competidor de rédea, hoje ele está mais focado em curso, mas ele foi o grande competidor de rédea do Brasil durante algum tempo. Ele, junto com o Franco Bertolani, Eduardo Ribeiro, Paulo Cury, tinham vários outros, mas ele era um nome muito forte, o Django. Uhum. E um cara, desde essa época, muito bom no curso, ele tinha uma didática muito boa. Então, a ligação com a rédea é por ele, mas na verdade não existia esse grupo, não se formou em prol do esporte rédea. A gente estava muito distante disso. Buscando conhecimento. Não tinha nem onde executar. Na verdade, era a fase inicial de adestramento mesmo, que todo mundo treinava ali no jockey. Era uma cocheira daquelas vilas ali, que era de Sérgio Mei, que ele recebia cavalos mais para tratamento, né? Uhum. Ele usava para ter cavalos que ele precisava de um tratamento. Não tinha hospital naquela época veterinário na Bahia. Tinha só da UFBA, né? Mas não funcionava de forma contínua, não era um atendimento. Então ele usava ali, acho que para algum animal que ele precisava tratar mais intensivo, ficar mais próximo. E o garanhão de Jai, né? O Sunshade, foi você que já treinou ele? Não fui eu. O garanhão de Jai, quem treinou foi um rapaz chamado Cláudio. Sim, que trabalhava com ele. Eu não sei o sobrenome de Cláudio, não lembro. E esse cara, a gente falou em talento, era um talento absurdo. Ele treinou um cavalo, e o cavalo apartava. Eu achei que você que tinha treinado ele. Não, foi antes de eu começar. Quando eu cheguei nesse curso, esse cavalo já apartava. E ele treinou com informação de Jai, que só tinha informação de vídeo e de ter assistido algumas provas, sem conhecimento prático nenhum. Ou seja, Jai falava com ele sobre as coisas, ele tinha muito talento. O cavalo também. O cavalo era diferenciado. Tinha um sense, um boi absurdo. O cavalo tinha um boi. O cavalo que eu montei até hoje, que eu sinto assim, com um calcense inicial mais forte até hoje, é um filho dele. Aquele que foi de Dimas depois, o Fox. Shade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você, no Brasil, é uma referência na apartação, em treinamento de cavalo, já conquistou alguns títulos. Qual é a sua referência? Quem são suas referências em treinamento de cavalo hoje? Certo. A mais forte é o desse primeiro curso, Francisco Carlos Taboga. Então, não só ele, a família Taboga foi no início, continua sendo até hoje para mim uma fonte de conhecimento. Todos, e eles são pessoas que acabam criando uma amizade muito forte e até hoje é a principal para mim. Mas nisso aí, nesse caminho todo, eu sempre gostei muito de curso, eu tomei curso com bastante gente. O Loli foi uma pessoa que no início também ajudou bastante. Loli tem o pai dele morou na Bahia, eu não sei se o pai dele é baiano realmente. É baiano mesmo. E ele tem uma ligação com a Bahia, ele tem alguns contraparentes que são ligados à vaquejada, Gegel. Então o Loli inicialmente também ajudou muito a gente, mas com a família Taboga, não pode dizer não só o Francisco Carlos, mas todos eles, o Rodrigo, que é o mais novo, hoje está nos Estados Unidos, a gente tem ido lá para buscar conhecimento com ele lá. Meu filho, Henrique, passou 10 meses com ele lá, em 24 para 25, 23 para 24, né? Então, eles são a grande referência, mas durante esses anos todos a gente já tomou bastante curso.
Um americano que foi bem importante também no curso, que é o Jody Gallian, que é pai do Bo e do Wesley Gallian, que são ganhadores de ponto futuro com Metallic Cat e Spot Rod. O Jody foi quem montou do Playgun. Então eu tomei alguns cursos com ele, foi muito bom também. Então tem bastante gente. Aí como foi, Cal, essa transição aí, vamos chamar de transição, na verdade, né? O começo da história da doma racional, que se chamava, para chegar na apartação. Como é que foi essa história? Você falou que você estava morando já em Feira. O primeiro cavalo assim que você treinou mais foi o Fox? Não, eu montei antes aquele cavalo meu, List Sugar J. Sim, lembro. Foi o primeiro cavalo a ficar pronto. Sim, talvez teve um outro cavalo chamado Crazy King. Só que esse cavalo eu vendi em leilão, mas ele estava já passando. Sim, é verdade, eu lembro do List Sugar J, aquele é castanho. Ele morreu ano passado. Foi ano passado? Não, foi esse ano. Foi esse ano? Esse ano. Não foi ano passado, foi ano passado. Não, foi esse ano. Sim, não, Jay? Foi ano passado, foi perto dele fazer... Já foi o ano passado? Eu me lembro que você... Ou foi logo depois, ou foi um pouco antes dele completar, que ele é de 90 e... Eu cheguei lá um dia depois. Ele é de 95. Então foi em 24, ele ia estar fazendo... É mesmo, foi ano passado. 29 anos. Então foi bem... Com aquele nesses cursos que eu tomei com você lá, eu cheguei a montar dele. Ele ensinou muita gente. Sim, Cal, aí chegando... Aí vocês foram para... Já estavam com... Eu formei, eu já tinha tomado alguns cursos com o Jango Salgado e comecei a fazer esse trabalho de doma e de adestramento de cavalos já montados para melhorar um pouco, condução, essas coisas. E no ano de 2000, Jadson Góes traz o Francisco Carlos Taboga para fazer um curso de apartação. Como eu venho dos esportes ligados a boi, principalmente a vaquejada, quando eu vi a apartação, tive proximidade, você juntar essa parte mais técnica de treinamento de cavalo com o boi, para mim é isso aqui que realmente eu gosto. A rédea eu acho maravilhoso, mas o boi tem algo a mais, você trabalhar com o boi. Essa ligação, né? E aí, depois disso, já foi direcionando, aí, por sorte, algumas pessoas como o Jadson Góes, Dimas Campos, também foram se aproximando e foram tendo vontade de ter cavalos aqui na Bahia de apartação, como não tinha ninguém que mandava para mim, apesar de eu estar começando também. Um bom começo. Aí dei sorte nisso aí, porque aí que se formou o grupo que existe hoje, são mais ou menos as mesmas pessoas desde o início. Vamos citar aqui também, você vai acrescentando aí, que me recordo, você falou aí em Jai, Dimas, Edilson, né? Gordo lá de Piauí, Lemos. Jorge Lemos também. Robério também. Robério era mais ligado à vaquejada. Sim. Ele foi se aproximar da apartação mais pra frente. Guto chegou a treinar? Guto, muito pouquinho. Teve um período que... Mas ele ia nas provas, não ia? Ele ia. E na primeira prova que a gente executou, que foi em 2004, ele participou. Porque eu não sei, o Jadson tinha viajado para os Estados Unidos, eu não sei depois... Eu lembrei qual foi essa prova, Cal. Foi no Parque Exposição, durante o Ofenago. A gente fez um curso com o Loli, foi naquela feita do curso com o Loli. Sim. Aliás, não, minto. O curso com o Loli foi feito no ano anterior. Não foi junto. Não. Loli tinha vindo para assessoria de um leilão. E aí eu conversei com ele, Loli, vamos tentar fazer uma provinha. E aí Guto participou no Sunshade J. Sim. Estava com ele, eu não lembro muito os motivos, mas estava lá com ele. Guto passou um tempo bom nessa fase inicial, recebendo cavalo para domar também e treinar. No jockey ainda. E depois um pouco em Mundo Novo. Não muito, mas ele fez um pouco lá em Mundo Novo. Eu acompanhei muito a história no jockey, porque na minha época de faculdade, do meio ali pro final, eu ia sempre, montava. Eu me lembro de você lá, quando você tinha uns animais lá. Foi daquela época ali que a gente se conheceu. Não tinha muita proximidade, mas você ia, de vez em quando, de semana, ficava na beira do redondel lá, com a cara fechada. Quem conheceu o Cal nessa época, Betinho? Com a cara fechada. Ele e Guto também, né? Os dois. Guto gostava de usar aquele até hoje. Até hoje. Texano. Até hoje. Com certeza. Estive com ele tem umas 2 semanas. Ele tá dando assistência à fazenda do cunhado de André, meu irmão, que é ali na região perto. O Guto tá fazendo um trabalho bem bacana de pode ser divulgação. Vamos combinar para seria trazer ele bacana. aqui. É um cara que tem muita vivência com o cavalo também, muita mesmo.
E porque depois desse período que dele se envolver com os cursos e com essa parte de doma, ele continua um pouco para ele em casa. Ele tem um trabalho com doma muito com machador, porque ele tem muita amizade com Cílio Pedreira, e acaba vindo muito cavalo de Cílio para ele treinar e para usar campo, né? Então ele tem uma experiência muito boa do trabalho do cavalo de campo hoje em dia. Sim. E aí, Cal, depois aí, quando você entrou, depois dessa que aí, acho que o seu primeiro cavalo que teve mais destaque, assim, então vamos dizer que já entrando depois de você começar a treinar, virar assim, se identificar e querer ser um treinador, então foi Fox aí que você teve um que li, assim, foi o que você, vamos supor, teve um alcance nacional. Mas não, assim. Nacional não, porque o Fox, o que aconteceu? O Fox, num curso do Lolli, o Lolli gostou muito do cavalo. Aí ele chegou a fazer essa provinha aqui, e aí Dimas mandou ele para São Paulo. Não lembrava. O Fox, nessa época que o Lolli gostou, ele ainda era de Jai, não é isso? Não, já era de Dimas. É engraçado. A história do Fox é o seguinte. Dimas já estava envolvido na apartação, mas ele não tinha ainda um cavalo. Ele tinha comprado até um cavalo de apartação, mas botou para não foi aquela palusa que você montou, não. Não. Foi Jango, né? Foi Jango. Ele comprou um cavalo premiado em apartação, mas ele botou para esteira. Não aguentou a pressão. Eu lembro. Ele botou para esteira. O cavalo de apartação pro meio da vaquejada. E foi bom o cavalo. Jango, vamos fazer um parêntese aí. O Jango era excelente. Jango foi para a vaquejada. Salvo engano, ele chegou a pontuar na BQM. Isso, Depois voltou para a apartação e continuou um tempo com a gente. Competiu na apartação. E competiu de novo. Competiu e chegou aí, eu acho que com vocês para a prova em São Paulo também, salvo engano. Na mão de Sotero, né? Salvo engano, porque ele foi de Sotero. Eu acho que sim. Ele chegou, eu me lembro, mas eles compraram, mas para usar como garanhão, mas chegou a fazer prova? Quem? Não lembro. Quem? Bastante. Não. Se Sotero montou na apartação montou, quem montava ele era João Paulo. Eu acho que João Paulo montou, né? Montou. Mas Sotero mesmo acho que não montou. Não, Sotero não. Então, Dimas chegou um dia lá no centro de treinamento, ali no cruzamento da 101 com a 324. E aí, vendo eu montar lá, chegou para mim, Cal, se tiver algum potro que você acha que vai dar um bom cavalo de apartação, quem quer café? Me fale porque... Quem quer um café? Me fale porque eu quero. E não tinha muito. Ainda a maioria dos cavalos que eu recebia eram cavalos para doma e para adestramento. O apartação já devia ter uns 2, 3 cavalos na Bahia. Sim. Mas esse potro já tinha mandado, o Cláudio tinha saído, que trabalhava com ele, já não estava mais trabalhando com ele, e aí já mandou para ele. Ele tinha começado a domar, mas não estava nem domado ainda, mandou para domar. E ainda falou, o Cláudio não gostou muito dele. Achou ele meio pesadão, ele era corpulento, assim, o pescoço um pouco pesado mesmo. Aí eu falei, tá bom. Ele falou, agora já vou lhe avisar. Já falando pra mim, eu já tenho um cavalo de apartação, então esse potro é pra vaquejada. Você vai domar e depois a gente vai direcionar pra vaquejada. Eu falei, tá bom. Só que quando eu comecei, ele falou, não, pode iniciar no boi, essas coisas. E aí, como eu tava falando pra vocês, esse cavalo tinha um boi absurdo mesmo. E aí, nesse dia que Dimas chegou, eu falei, Dimas, tem um aqui de Jai, mas ele falou que vai botar na vaquejada. Aí ele, você pode montar para eu ver? Aí montei. Estava iniciando, tinha botado algumas vezes no boi, mas ele já tinha uma intenção muito forte. E aí, quando Dimas viu, aí ele falou, peraí. Aí foi no telefone. Aí saiu no telefone, eu continuei treinando outro cavalo, daqui a pouco ele volta. Não vai pra vaquejada não, o potro é meu. Ligou e comprou pra Jai no telefone e tirou o Fox da carreira de vaquejada. Que era, e o engraçado é o seguinte, Jai já era uma pessoa mais ligada à apartação e Dimas era um cara, isso era na época de Skip, de Pantera. Então era a grande referência de vaquejada da Bahia. Neco Menezes corria pra ele. Então, o cara da vaquejada que levou o Fox para a apartação. E não foi comigo, mas ele teve um destaque grande nacional. Ele foi campeão nacional. Não foi com você? Não foi comigo. Foi filho de Lolli. Foi com o filho de Lolli. E com o Lolli ficou bem também. Na época, o campeonato nacional da ANCA era várias etapas, todas dentro do estado de São Paulo. Acho que tinha uma em Minas só. E ia pontuando por etapas. E ele ficou bem colocado, acho que quarto, quinto. Na categoria principal, ele... Foi um bom cavalo. Aí, depois disso aí, começaram as provas locais, né? Exato. Aí esse núcleo, na verdade, foi se fortificando, né? Foi criando laços e aí começaram as provas locais.
Você se recorda como é que isso aconteceu? A primeira foi essa no Parque Exposição, né? Uhum. Que a gente fez assim, era aquele intuito, não vamos fazer para acontecer alguma coisa. Os cavalos estão preparados? Não. Então eu lembro que começar por algum lugar. Eram 4 ou 5 cavalos. A gente fez uma bateria de 15 passadas com 15 pessoas, né? Para montar em 4 cavalos. Fomentar o esporte e extenuar os cavalos. E foi assim, numa pista inadequada, com um gado inadequado, sem ninguém saber nem apartar, nem rebater. A sorte é que na apartação tem essa questão do calcense. Então, mesmo com o cavalo não estando num alto nível de treinamento, ele faz movimentos com o boi. Uhum. E aí começou disso aí. E aí as pessoas foram comprando mais alguns animais, a gente conseguiu reunir o núcleo e fazer as provinhas locais, até que eu não sei se foi 2006, que teve o primeiro campeonato baiano ligado ao campeonato nacional. Eu não lembro. Eu lembro que eu cheguei a fazer uma prova quando você estava lá no rancho, lá no Moarama. Eu montei, era de Dimas, a égua era que linda. Muito boa. Eu fui no amador, ainda fiquei em primeiro lugar, tenho um troféuzinho lá em casa até hoje. E aí eu lembro eu não lembro quando foi aquela prova. O ano agora começaram, na verdade, esse grupo começou trazendo os juízes de lá para tentar moldar as provas aqui como provas que pudessem classificar animais para irem competir lá, né? Porque mudou a ANCA, que é a Associação Nacional de Cavalo de Apartação. Como eu estava falando para vocês, na época do Fox, que foi para lá, eram 8 etapas do Campeonato Nacional, acho que 7 no estado de São Paulo e 1 ali em Uberaba, Uberlândia ali. Então era tudo concentrado ali. E começou a acontecer que Minas começou a ter em mais locais, tipo Belo Horizonte também, que já não ficava tão próximo. Aí começou a ter alguma coisa no estado do Paraná, algumas pessoas, e começou um pouquinho lá no estado do Mato Grosso. Nessa época o Mato Grosso ainda estava era muito pequeno lá também. Então eles realmente regionalizaram a coisa. Não vai ter as etapas mais de nacional da ANCA. As etapas aqui vão ser etapas do Paulista. E vamos abrir para terem as etapas de Minas, e aí a gente encarou e começou. E para isso a gente precisava de um juiz oficial da ANCA. E aí começou a trazer juiz de fora. Muita gente não sabe. Tinoco foi juiz. Exatamente, isso que eu ia falar. Alexandre Tinoco foi nosso primeiro juiz. Tentaram formar um juiz local, na verdade. Então existiam as provas ligadas à ANCA, mas a gente fazia outras provas que Tinoco julgava também. E variou esse período, a gente não foi uma coisa contínua da gente ficar ligado a ter as provas da ANCA para classificar para nacional. Então, eu me recordo que nessa época, que você começou a pegar esses cavalos, a gente falou aqui, você falou algumas vezes aqui nele, né, em Dimas, e Dimas é um cara que também merece uma parte aí na história do cavalo. Sobretudo o cavalo quarta de milha na Bahia, né? Aí Dimas contratou Romeu, né? E ficaram os 2 centros de treinamento, que era o seu centro de treinamento e o centro de treinamento de Dimas, na verdade, que mexia... Quem treinava era Romeu Nogueira. Cavalo de apartação, né? Exatamente. Foi nessa época que a coisa melhorou, né? E começou a ter as provas ligadas à ANCA. Sim. E Romeu Nogueira, ele foi assistente de Lolli muito tempo. E por essa proximidade de Gegel com Lolli, até Gegel da Vaquejada, ele veio inicialmente num projeto de Gegel e Dimas, muito para a doma de cavalo de vaquejada. Mas eu não sei, eles decidiram mudar depois, e aí ele veio e se instalou lá no ARAJP e começou a treinar ali. Então foi uma época que a coisa deu uma deslanchada grande, foi nessa época, que foi muito bacana. Cal, vamos dar um passo para trás aí e falar de uma passagem também. Albertinho perguntou sobre Fox. Você falou, você, na verdade, que deu alicerce para que Fox chegasse lá e ganhasse prova, ganhasse nacional, na verdade. Mas tem um outro fato, talvez, que muita gente não saiba ligado à vaquejada, mas que você também fez a base de um campeão, Potro do Futuro de vaquejada, né? Que foi o
Pep Roach. Pep Roach 66, né? É como eu falei, quando eu comecei a trabalhar, essa parte de adestramento, a maioria dos cavalos eram de vaquejada. Então eram cavalos de vaquejada que não estavam com o desempenho que a pessoa queria, brigava, as pessoas tinham dificuldade de treinar, de fazer encostar no boi, de fazer ficar na porteira. Então eram cavalos que estavam com problema e mandavam para que melhorasse o adestramento para depois ele voltar. Eu nunca treinei vaquejada, mas passaram alguns cavalos por lá que depois, ainda bem que deu certo. O Pep Roach foi a Henrietta. É porque a base de doma e treinamento é a mesma para qualquer esporte, hoje se fala muito de doma específica, né? Doma específica para vaquejada, doma específica para, sei lá, apartação, para rancho sorte, para rédea. Mas a parte inicial, até que o Bertinho estava falando, doma é doma. Doma é você quebrar a fuga do cavalo, ele aceitar, e depois que ele aceite que você conduza ele de forma básica. Você tenha controle sobre o corpo dele, para frente, para trás, para um lado, para o outro. E isso cria e faz exercícios para que o cavalo se movimente melhor, né? Que é aquele o cavalo usar o posterior, o cavalo deixar a frente mais leve, que acho que em todos os esportes do quarto de milha a gente procura isso, acho né? que em todos os esportes equestres você vai ter isso. Claro que quando chega em um determinado ponto, a coisa vai afunilando e vai ser direcionado para que o cavalo mais precise daquele esporte. Exato. Por exemplo, na apartação é extremamente necessário que o cavalo apoie no posterior para que ele faça os movimentos mais rápidos com o anterior, com a frente. Então, ele tem que trabalhar muito posterior. Então, você vai ter muito exercício ligado a você ter esse controle de fazer ele trazer esse peso para trás. Ele tem a frente mais leve e poder apartar. Exato. Então, em outros esportes, não vai ser isso especificamente que é mais importante. Então, a partir que o cavalo está domado, você vai começar a direcionar ele para o esporte. Então, doma é doma para qualquer esporte. Eu acho que se for para bolinha, para vaquejada, para hipismo, para adestramento, que talvez seja o ápice do que se consegue de controle do adestramento clássico de um cavalo. Então, mas a doma vai ser para qualquer um. É você, o cavalo lhe aceitar perto dele, depois em cima dele, e aceitar que você conduza ele. Isso, para mim, seria um conceito de doma. Você conseguiu formar um grupo, né? Hoje você é referência na Bahia, a principal referência em apartação aqui na Bahia, virou uma referência nacional também. Como foi esse processo, né? De você sair de um grupo de competidores aqui na Bahia para ganhar campeonatos nacionais, seu filho foi para os Estados Unidos competir. Como é que foi esse processo até você chegar onde você está hoje? Foi muito lento, né? Foi muito lento. Por que lento? Eu acho que também até porque era mais difícil na época a informação pra gente. Eu lembro que eu conseguir assistir um vídeo de uma prova americana era uma dificuldade. Vinha alguém de São Paulo, que lá eles tinham já mais acesso. Com uma fita. Que eles viajavam uma fita cassete. VHS. A gente botava um VHS em cima do outro para copiar uma fita para outra, para a gente conseguir assistir coisas que tinham acontecido há 5, 6 anos atrás. Hoje a gente assiste todas as provas ao vivo. E então eu acho que hoje a coisa está mais acelerada. A informação vem mais rápido. Se você for nos caminhos certos, você vai ter o conhecimento mais rápido também. Então foi muito lento e a gente até hoje tem muita dificuldade para a prova. Por quê? Pela distância nossa. É uma coisa que não mudou de lá para cá. São 2.000 quilômetros de estrada ruim. Já foi pior. Eu acho que já teve mais buraco, mas hoje está muito mais cheia, muito mais perigosa. Eu acompanho as viagens. Até pouco tempo eu estava transportando, que eu estava com um trailer que eu estava levando também, mas mesmo não transportando, eu sempre acompanho o caminhão. Então, é muito difícil, é muito desgastante para os animais. E isso foi graças aos proprietários. A quem eu devo ter ido poder participar da prova fora são os proprietários, é esse grupo. Hoje a gente tem um proprietário e criador de cavalo de apartação na Bahia, que é realmente um criador com volume e com genética totalmente atual, que é o Ara G8, o João Bezerra. Então, isso acelerou mais a gente vai muito mais à prova hoje em função dele, tá com uma velocidade e um volume na coisa bem maior. E aí a gente conseguiu, mas deve aos proprietários. Eu lembro que nas primeiras viagens eu até falava para eles, a gente está indo passear.
A gente vai lá para passear, para participar. A gente não tem nenhuma chance de ganhar, de competir, Não tinha pretensão não é nem ganhar, nenhuma. de competir, porque a diferença era muito grande, E quando foi, Cal, que foi os seus melhores resultados? Como foi que você começou a ter? Olha, teve um cavalo em especial que me ajudou muito. Um cavalo chamado Smart de Biolina. Então, esse cavalo foi comprado em condomínio aqui para Bahia. Eu lembro dele. Para ser um garanhão de trabalho, para produzir animais de trabalho e de vaquejada. Ele era um cavalo de uma morfologia, um cavalo um pouco mais comprido, não era alto, mas um cavalo comprido. E ele também trazia na linha genética o Mr. JBD, que é um cavalo muito versátil, que é um cavalo que produziu muita coisa de velocidade no tambor, lá em São Paulo, apesar de ser um cavalo totalmente de boi. E foi uma aposta que deu muito certo na vaquejada. Ele é um cavalo que produziu muito na vaquejada aqui na Bahia, principalmente localmente, né? E esse cavalo me ensinou muito, porque era um cavalo muito bem treinado, apesar de ter passado na mão de muitos treinadores, que não é uma coisa muito boa para a cabeça do cavalo, mas era um cavalo muito sólido. Era firme, então, né? com esse cavalo, a primeira vez que eu fui na prova, eu consegui ir para uma final. Então, aí você vai começando a competir um pouco mais, a entender a prova, não só o treinamento, mas a prova em si. A apartação, a prova que você tem que ter uma leitura da prova, uma leitura do boi forte, para você escolher o boi que você quer e que esse boi seja um boi que que crie dificuldade, mas que seu cavalo possa controlar. Então, as estratégias de prova, isso você vai adquirindo com o tempo. Então, foi muitas idas lá só para passear. Agora, você falou até a gente começar a ter os resultados. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, Cal, você falou do Smart, que foi um condomínio, na verdade, né? Eu me recordo que eu acabei participando de perto dessa compra do Smart para cá, que vinha com dois objetivos, né? Que era o cavalo de trabalho, de provas western e vaquejada, né? Aí a gente estava comentando do tipo físico hoje do cavalo de apartação. Você acha que houve uma mudança grande? Porque eu me recordo de você comentar, quando começou a apartação, o pessoal de vaquejada também criava aquela resistência. Smart veio eu acho que para quebrar isso, né? Porque ele produziu filhos também que eram realmente competidores muito bons. E até me recordo que vocês comentavam muito que uma das qualidades dele era o quanto os filhos resistiam a diversos tipos de treinamento, né? Intensidade de treinamento, né? Mas você acha que houve uma mudança grande no cavalo de apartação quando você começou para cá ou de muito tempo para cá? Eu acho que sim. Quando eu comecei, o que é que acontece na apartação, que acho que acontece na corrida também muito forte? A seleção é muito pelo resultado. Então, durante muito tempo, e até hoje isso continua acontecendo, se o indivíduo é muito bom, ele vai para a reprodução, independente se a morfologia dele é boa ou não. Então, e o que acabou acontecendo? O quarto de milha é um cavalo que inicialmente é um cavalo feito para correr. O cavalo de trabalho ele acaba surgindo porque esse cavalo de corrida acabou sendo usado para trabalho nos ranchos. Então, acabou se usando, e na formação deles, que se usou por sangue inglês, mas se usou muito cavalo nativo norte-americano. Não só o nativo selvagem, que era o Mustang, como os cavalos comuns que vieram oriundos dos cavalos ibéricos mesmo. Entendeu? Teve tanto o Mustang quanto outros cavalos que não se acervajaram lá, a origem é muito da mesma nossa aqui, do andaluz, do lusitano, né? Então, os cruzamentos são com esses. Quem, para mim, trouxe o calcense é essa outra linha. Não vem muito do puro sangue inglês, mas vem mais que tem aquelas totoradas lá, que eu não me lembro agora, acho que é em Portugal que eles usam os cavalos, né? Na Espanha também. Na Espanha muito. Você tá falando, né? Montado. O andaluz é um cavalo muito usado na totorada. Há tempo atrás tinha um vídeo muito bacana de um cavalo baio. Aquele cavalo era... E é um esporte bem perigoso para o cavalo, né? Os cavalos têm muito acidente. Cal, voltando um pouco, você falou que as primeiras vezes que vocês foram para São Paulo, enfim, a diferença era muito grande. Minha pergunta é assim, a diferença
Era em tudo? Era no cavalo, no treinamento, em vocês entendendo o esporte? Era geral, era em tudo. Porque, inicialmente, o perfil dos proprietários de cavalo de apartação aqui na Bahia era de proprietários, pessoas que queriam se divertir na apartação, não um grande criador. Então, não se ia atrás dos grandes cavalos, dos melhores, dos primeiros colocados. Ia atrás de cavalos que servissem para as pessoas começarem a montar. Então, eram cavalos, no sentido competitivo, um pouco limitados. Uhum. Eram cavalos que já tinham, ou mais velhos, que já tinham feito a maior parte da sua carreira. Então, se começou com esses cavalos, a qualidade de treinamento que era minha, depois Romeu também. Romeu me ajudou bastante, porque como eu fazia cursos a cada ano, eu fazia um curso, eu ia em São Paulo, a gente trazia alguém aqui. Quando o Romeu chega, ele me traz, a gente se encontrava dia -dia, muito, né? Do dia a dia, então ele me passou bastante coisa mesmo, me ajudou muito. Então, mas mesmo assim, a qualidade do treinamento era muito inferior à dos treinadores de lá. Uhum. E a qualidade dos competidores, tanto minha quando participava da categoria profissional, quanto dos amadores, também era muito inferior, porque as pessoas não conheciam a prova em si, os detalhes da prova. É uma prova com muito detalhe. Henrique está aí nos bastidores, mas Henrique vai afirmar com mais precisão, mas até o treinamento lá era diferente, viu? Era competidor, era treinador, você chegava na beira da pista, você ouvia grito de calo, né, Henrique? Você ouvia grito de calo da porteira do seu treinamento com os proprietários, viu? Mas foi mudando tudo e foi melhorando tudo. Né? Foi melhorando tudo. O cara bota a perna, tá ouvindo, né? Você pensava que você chegava lá, você pensava que o carro já estava batendo, já tinha arrancado o cara de cima da cela e batendo. Mas é burrice, né? Quando eu comecei a ver que às vezes o cara levava o cavalo embora, eu falei, tem que baixar o... Mudou o perfil. Tem que mudar, né? Melhorou o comercial. O cara vai ficando velho, vai ficando mais manso, vai ficando menos bobo também. Vai melhorando o comercial. Eu vou aproveitar a pausa para chamar um vídeo do nosso querido patrocinador. Perfeito. Então, vai entrar um videozinho do nosso patrocinador e aí a gente volta em 30 segundos. Gostamos de estar com os amigos, reunir todos ao redor da churrasqueira. Quando colocamos a sela, pedimos proteção. Nosso coração explode quando ouvimos a voz desse povo que canta as nossas canções, com os olhos rasos d'água e o coração acelerado. Somos mais um dos mensageiros que alegra a vida dessa gente que tem muitas histórias iguais às nossas. Nossa vida é simples e apaixonada, como uma grande vaquejada. Nosso coração é do Nordeste, é de vaqueiro. Somos vaqueira. Cá, o seu filho está aqui, você falou que ele foi lá para os Estados Unidos, passou 10 meses. Como foi que ele chegou? Foi natural, igual você? Ele via treinando, começou a gostar? Como foi? Você já tinha ido alguma vez antes de Henrique? Já. Ele já tinha ido também. Antes de ir para passar esse tempo, ele já tinha ido. Ele começou, é meio natural, né? A gente morou muito tempo no sem treinamento. Então, ele cresceu, o início da infância dele foi morando no centro de treinamento. Então, acaba que entra na rotina, né? Uhum. Quando tá mais velho um pouquinho, que já monta, já fica pelo meio montado em algum cavalo, já fica por ali. E quando a pessoa gosta, vai. Ele desde cedo gosta muito. Ele tem de todos os lados, né, Cal? Sua esposa, Maria, também veterinária. E também tem uma história na pecuária, né? O pai de Maria, criador, o avô, né? O pai dela foi Zé Maria Couto Sampaio. Sim. Zé Maria foi um agrônomo, mais dedicado à zootecnia. Era professor de zootecnia na Faculdade de Agronomia. E ele foi muito importante na criação de 2 rebanhos. Um bovino e um bubalino, o Buzerá, na Bahia, e o búfalo Murra, na Bahia. E ele também criou muito bem Manga Larga Machador. Então, Maria sempre teve ligação tanto com pecuária, minha mulher, quanto com cavalos, pelo pai. Aí não tem como não gostar, né? O pai é apaixonado, a mãe é apaixonada, não tem assim, como não. A gente estava falando de Guto, Trindade. Sim. O gado, hoje, Guto é uma referência no Buzerá.
Esse gado é o gado JM que vem do pai de Maria. Uhum. E Maria participava das provas na organização e quem primeiro registrou, né, com fotos. Isso, até hoje ela fotografa, ela gosta muito de fotografia, até hoje ela fotografa. E tem muita foto nossa que é dela. Henrique começou desde novo e tomou gosto, hoje treina junto com você? Hoje treina junto comigo. Ele, quando chegou, ele acabou a escola, e aí a decisão de vai tentar uma carreira, fazer faculdade, ele não quis. E foi nessa aí que ele não quis que a gente... Então, vamos passar uma temporada com o Rodrigo, que é da família Taboga, que é um treinador brasileiro de apartação que hoje mora nos Estados Unidos, compete a apartação lá nos Estados Unidos. Eu já tinha ido visitar Rodrigo antes disso umas 2 vezes, e aí ele quis, claro, e a gente foi. Eu fui até junto e ele ficou lá. Rodrigo é casado com uma baiana, Nila Mesquita, e que era minha cliente com o cavalo de apartação. A diferença é muito grande para o treinador de cavalo daqui do Brasil para o americano? A diferença é o tamanho da indústria. Certo. A grande diferença é o tamanho da indústria. Então, para eu lhe dar um dado, o Potro Futuro, que é a prova inicial dos cavalos, no Brasil giram em torno de 100 cavalos que estreiam por ano. Certo. Nos Estados Unidos são 1.000. É um mercado só 10 vezes maior. Além do número de cavalos, aí toda a indústria é muito maior. O número de treinadores, aí vem a infraestrutura, não só de qualidade ou de beleza dos locais, mas assim... a funcionalidade, eles estão nisso há muito mais tempo, surgiu lá, eles que entraram, então... Tudo na prova gira em torno que você esteja preparado para fazer a melhor apresentação possível. A diferença do gado é muito grande, o comportamento do gado é diferente. Eles trabalham com gado bovino, né? Então é o gado europeu. Nós trabalhamos com cruzamentos de bovino zebuíno ou com zebuíno. Então, os indivíduos são, na verdade, espécies diferentes que se comportam de maneira diferente. O bovino, ele tem uma intenção... senso de rebanho maior. Então, quando ele sofre uma pressão, ele quer voltar para o rebanho. O zebuíno, ele tem esse senso de rebanho, mas quando ele sofre uma pressão, muitas vezes ele quer fugir, né? Ele foge em qualquer direção. Então, isso modifica até como ele se movimenta. Então, o bovino, ele faz movimentos em direção ao rebanho, mas movimentos muito mais lineares, muito mais certos. E isso leva a uma prova mais correta. Então, facilita tudo isso influi no geral da prova. Então, você vai botando cada detalhezinho desse e acaba que a diferença ainda é muito grande da qualidade das provas, da qualidade dos animais, dos Estados Unidos para cá. Mas vem aproximando também, que uma outra diferença enorme que tinha era a qualidade genética dos animais. Os animais do Brasil eram filhos de cavalos importados e durante muito tempo se importou cavalos jovens, potros, que você não sabia ainda o que eles seriam, e isso faz com que a incerteza vai passar para a prole também. Às vezes ele foi um cavalo que não deu certo, mas já tinha produzido e esses filhos foram treinados, isso aí vai atrasando um pouco. Eu não trouxe cavalo já testado, o cavalo. Vieram, mas não era a maioria, né? Não era a maioria e não eram os principais. E aí com a melhoria da tecnologia de reprodução, do semicongelado... Até porque, pelo que você está falando, o mercado muito maior lá, os principais para você... É muito mais caro. E às vezes não é nem vendido mesmo, às vezes eles não deixam sair. E aí quando o advento de melhorar a tecnologia de reprodução, do uso do semicongelado em equinos e da comercialização desses semicongelados de vinho, isso aí melhorou muito. Hoje, geneticamente, está bem próximo. Se usa no Brasil, os mesmos cavalos estão sendo usados lá. Do ano passado para cá, a gente teve um probleminha aí de algumas confusões de compra e de atitudes no Brasil que eles julgaram erradas lá, dos americanos, e que hoje a principal central de cavalos de apartação, que deve ter 80% dos principais garanhões, não está vendendo para o Brasil. Mas até ano passado estava e estava se usando a mesma genética. Eu acho que isso aí vai se acomodar e vai se resolver. Continuam vindo alguns outros cavalos que não estão nessa central. Você acha que hoje há uma mudança
tendência de linhagem de cavalo de apartação mais rápido do que no passado, Cal? Tipo assim, ó, essa linhagem aqui hoje de cavalo de apartação é uma linhagem que daqui a 5 anos aquele cavalo ali vai ser um cavalo ultrapassado. 5 anos eu não digo, a depender do cavalo. Você vê o Highbrow Cat já está aí há bastante tempo, ainda é importante na indústria como pai. Como avô e bisavô nem se fala, né? Mas como pai ele ainda é importante. Mas é assim, é uma modalidade que não para de evoluir esportivamente. Então você vê um cavalo fantástico, mais do que isso, o cavalo não vai fazer. Daqui a pouco aparece um que está fazendo mais. Então realmente, se você não acompanha a evolução e as mudanças, fica para trás geneticamente. O treinamento está acompanhando isso? Porque você acha que é a qualidade assim, de seleção ou é a qualidade, na verdade, de informação e essa troca de experiência, do conhecimento, no treinamento? O que é que você acha? Eu acho que as duas coisas, mas a qualidade de evolução genética continua existindo. E a cada geração você vê isso. Hoje, o principal garanhão do momento é um garanhão chamado Steve Ray Vaughan, que ele é um filho do Metallic Cat, neto do Highbrow Cat. E assim, hoje ele já bate o Metallic Cat no ano. Ele não bate no total. E a linha da mãe é o quê? É do Al Rey. Que é uma linhagem mais antiga. Então, hoje já daqui a pouco já vão estar sendo usados os filhos do Steve Ray Vaughan. E lá eles apostam, realmente. O cavalo que teve uma grande campanha, ele vai para a reprodução. E se ele der certo, a coisa continua evoluindo. Então, hoje é muito difícil. Em média, os filhos do Steve Ray Vaughan são muito superiores aos filhos do Highbrow Cat. Em média. Entendeu? Agora, pegando até que a gente estava conversando mais cedo aqui, e essa questão, eu acho a apartação, como você falou, é uma modalidade, o cavalo. O calcense, ele predomina muito, né? É um cavalo, é uma seleção acentuada, né? Acentuada que por mais que você, às vezes, treine o cavalo, se o cavalo não tiver, como você falou, um calcense, bom, ele não vai. E aí, o que é que você acha dessa coisa assim? É difícil você trazer uma linhagem que, vamos supor, você compara hoje com a vaquejada. Eu acho que tem muita linhagem aí de outras modalidades no trabalho que vem agregar a vaquejada. E não fica você dizer, eu vou cruzar um Dom Diego com o Apollo, com o Rolandiz e acabar isso aí, senão você nunca tem nada novo. Mas na apartação, eu acompanho um pouco, enxergo uma dificuldade de você fazer isso. Às vezes, você vê uma linhagem de trabalho, um cavalo de laço, que tem às vezes uma estrutura, que tem alguma coisa, com uma velocidade, que você diz, não, esse cavalo eu vou pegar com um garanhão de vaquejada aqui, e vou fazer. Na apartação, você não consegue fazer isso, né? Não consegue. E hoje não tem como mais. Porque quem fizer isso vai ficar para trás. Aí você vai usar, vamos botar até o mais próximo possível. Vamos botar um cavalo de rédea. Uma linhagem já específica de rédea. Se você usar, a chance de você tirar um indivíduo que vai ser competitivo é muito baixa. Pode tirar algum? Claro que pode. Mas vai ser muito baixa. Para melhorar, você vai ter que voltar para a própria linha de apartação. Quando você chegar a ser uma produção competitiva, você já foi absorvido. Você acha que a evolução do cavalo de apartação já está... Está muito na frente, não tem como... No passado foi feito com corrida. Então o Dash Forecast foi bastante usado e conseguiram um filho do Dash Forecast. O Dash Forecast na apartação é impensável, né? Pois é, mas tem. O cavalo chama Miss N Cash. Eu não sei quantos foram feitos, mas eu soube que foram feitos muitos para conseguir esse. Esse foi um cavalo que ganhou e produziu. Esse é o especial, né? Mas foi um só. Nesse universo, ou um só, pode ter outros, mas que eu não conheço, mas foi o que ficou realmente muito famoso. Mas assim, quando você vai pegar os descendentes do Miss N Cash, tudo, já voltou tudo, então não tem mais um refrescamento. E numa época lá atrás que você tinha alguns garanhões que eram de várias aptidões, né? Que se permitia, que eu digo, os criadores se permitiam a fazer isso, né? Mas eu acho que é o que o Carl falou também. Na época, um tempo atrás, era difícil a genética chegar aqui, trouxeram algumas poucas coisas, aproveitavam alguns outros. No Brasil, no início, foi realmente usado muitas outras linhagens. Você teve um cavalo no Brasil chamado Cat Milfield Ken, que é um cavalo de corrida importado pela Fazenda Berrante,
não sei se só deles, acho que ele é com parceria, e que foi campeão nacional de apartação, mas numa época que agora, que era esse foi outra. isso que eu queria dizer agora. Hoje em dia, Hoje você não pegar... tem como. Eu tive lá também, eu tive o prazer lá de ir lá em Itaboga, visitar lá, e pude ir numa prova também lá, e realmente você, o que gosta muito de cavalo, de treinamento, realmente você vê assim um negócio que... Agora, o Tinoco perguntou lá atrás, a gente começou a conversar e mudou sobre morfologia, né? Então, eu estava falando, quando a apartação tem essa questão de se ir muito pelo resultado, e o cavalo vai ser garanhão, independente da morfologia, isso fez com que diminuísse muito o tamanho do cavalo de apartação, principalmente aqui no Brasil, que foi onde eu quis chegar, eu ia chegar nessa... Então, e que acabou que sempre foi uma modalidade que foi a base genética para várias outras modalidades, mas que começou a ter rejeição em função da morfologia dos indivíduos. Hoje, principalmente nos Estados Unidos, existe uma preocupação grande com a morfologia. Por quê? Porque a prova ficou muito mais intensa. Então, a forma do cavalo, o que é que eu chamo de forma? É como o cavalo tem que se preparar para executar as manobras, de parar forte e virar forte. A modalidade foi evoluindo, os cavalos foram melhorando muito a forma como se movimentam e intensificando muito isso, que eles têm que fazer muita força, muito mais do que os cavalos do passado, que trabalhavam com movimentos mais altos, mais saltados, pulando de frente. Hoje se quer que o cavalo pare fundo e que vire em cima do próprio eixo, quase em 180 graus. Então, para eles fazerem isso, eles têm que ter muita força. Então, nos Estados Unidos, não se procura o cavalo muito... Não é nem alto, a altura não interessa, mas o cavalo tem que ter uma estrutura, musculatura para fazer isso, para suportar, principalmente cavalos de categoria aberta, onde se exige realmente muito. Então, se você, não sei se você reparou isso nas provas lá, os cavalos estão mais compridos e mais fortes do que eram há 10, 20 anos atrás. O que nessa prova, eu não fui numa prova muito grande, era uma prova, o Rodrigo disse que era uma prova mais local e tal, eu vi desses cavalos, mas ainda pouco. Para esse nível de prova que eu vi. Mas eu acho que vai a isso. Mas não sei se você teve lá, você viu a estrutura dos potros lá? Vi. Não, ossatura, essas coisas. Você vê potro 2 anos já, parece cavalo feito. Na verdade, está voltando o que era uma seleção natural, quando as provas eram... Na verdade, não eram provas, era só a lida no campo. Que exigia também, né? Exigia. É o que eu acho também. Agora, e que vem também de linhagens não tão específicas, né, no passado. Porque você pega o grande nome da apartação do início, que para mim é o Doc Bar, é um cavalo que é neto do Tribasco, que era inglês puro. Então, esse cavalo deu um grande salto na apartação. Muita gente não dá tanto crédito para ele, que fala que a linha materna das éguas que ele cobria, mas o volume que ele produziu não tem como ele não ter contribuído muito nisso tudo. Então, mas assim, se você pega os cavalos daquela época, hoje não seriam competitivos, porque a modalidade evoluiu. Mas hoje, por causa da evolução, se está exigindo que a morfologia... Mas o que eu acho interessante do cavalo, e a gente falando de uma prova tão, assim, tão específica e de detalhe, como é a apartação, que você vai ali, você não vai, como o Carl falou, vai refrescando. Você vai ali, você vai ter que achar, vou ter que achar com esse cavalo aqui que deu bom, vou ter que achar dentro dessas linhagens que normalmente já está cada vez mais perto, né? O Dual Pep, esse cavalo já está cada vez mais perto, e você achar um cavalo que cruze e que você melhore. Isso é um grande problema, na verdade, quando a gente parte para a parte genética e clínica, né? Tanto que tem algumas doenças já que são oriundas do cavalo de apartação por causa dessa... Consanguinidade, né? Consanguinidade. Dessa seleção, né? Porque o negócio evoluiu tanto que o negócio... a seleção, mas acaba... É uma consanguinidade muito forte. A gente fala muito em calcência aqui, calcência e tal, mas não sei se vocês concordam, eu li isso há muitos anos atrás, falando do cavalo de apartação e da seleção. Na verdade, se a gente observar, o Carl falou na verdade, o cavaleiro é meio que um espectador, né? O trabalho você conduziu para chegar ali para o cavalo atuar. Fazer a maior parte, né, Carl? Fazer a maior parte. E ele está ali no papel invertido do que é a natureza do cavalo. Não é?
ele é o predador. Na prova de apartação, o cavalo é o predador. E ele está sendo... ali ele está contrário ao que é natural. Então, essa seleção é muito maior. É muito complicada, né? É muito complicada e muito eu não tenho certeza, porque eu não vou conhecer todos os esportes equestres, mas eu acho que não tem nenhum outro que exija que o cavalo tome decisão por ele. Todos os outros que eu conheço, você tem um cavaleiro conduzindo. E na apartação, isso para um animal que ele não... Ele tem tudo na memória, ele tem que trazer da memória dele o que é positivo e negativo e ele executar ali no momento é muito difícil. É muito difícil. Por isso que o treinamento não é rápido, é bem demorado. O descarte é alto, mesmo hoje com toda essa genética, porque apesar da genética, como a prova vai evoluindo, a exigência vai ficando maior. Sim. Então, o descarte continua sendo muito alto. Chega a ponto de nos Estados Unidos, alguns treinadores, de ver a movimentação do cavalo no chão, já não, isso aqui não... Já vê no... Isso aí eu não cheguei a ver, já ouvi falar. Não, isso aqui não me interessa. Mas eu já assisti do cara montar e o cavalo não demonstrar, o cavalo iniciando, colocar no boi, não mostrar muito interesse, não. Isso aqui não... Aqui no Brasil não tá assim, a gente vai levar muito mais para frente, mas... Isso aqui não vai. E aí não é... Isso aí, se você for ver geneticamente, é maravilhoso. É filho de pai produtor, mãe produtora, e mesmo assim nem sempre dá. Lá se falam muito, mas hoje não é só no acasalar, famílias diferentes ou bom com bom. O acasalamento que já deu correto. Então, um filho, que é clássico hoje na apartação, que já está ficando para trás porque já evoluiu, é justamente High Brow Cat e Mãe do All-Rei. E aí, se você pega um negócio desse, Cal, e aí o cavalo vai, aí como lá o americano ele vai, ele folga, daqui a pouco o animal desse já tá às vezes pela consanguinidade, já tá um animal menor, já tá, e o cara tendo a apartação tem que fazer um trabalho muito mais difícil para não, eu vou pegar esse aqui ou aquele ali para melhorar. Então você sempre tá... Como eles têm muito volume, facilita pelo volume lá, né? Então lá tem muito cavalo. Então é isso que eu falo, começam 1000 lá. Se você for pegar na geração o que é muito bom, é menos de 50. Entendeu? Que fica de uma geração de um ano que vem de 1000. Então, o descarte para ficar como animais realmente competitivos é muito alto. Então, vai entrar tudo isso aí. Vai entrar, porque hoje, o que acontece com um cavalo que vai ser muito franzino, que é ossatura ruim, ou coisa, dificilmente ele vai suportar, ele vai lesionar antes de terminar as provas de idade, que são as provas de 4, 5, 6 anos completos, né? Até o cavalo está fazendo 7. A apartação de alto nível nos Estados Unidos hoje gira em torno disso aí. Quando até 7 anos. Quando sai disso aí, continua... Eles têm um circuito que são das provas de idade, que são essas provas, e tem um circuito que são o que eles chamam de weekend show, são as provas de finais de semana. Aí você tem os cavalos mais velhos. Aí é uma prova muito mais... de diversão. Que tem muito mais amador do que... Muito mais amador. O pessoal que tá... Mas tem profissional, tem categoria profissional também. Até porque o profissional vai levando os cavalos dele para ir treinando, né? Não, acontece muito isso. Eles, os de prova de idade, levam os cavalos para treinar nessas provas. O cavalo dá um pequeno erro, ele já está corrigindo. Não importa. Não importa, ele não está preocupado com a nota. Ele está preocupado com a nota. Ele vai para corrigir. Fazer experiência para o cavalo. Isso aí é um outro problema que tem na apartação. O que é que acontece? Como ele toma a decisão, e acaba que esse tipo de seleção feita para ele tomar a decisão, você vai fazendo com que esses indivíduos tenham uma memória muito forte. Ele aprende muita coisa, tanto certo quanto errado. Então chega um ponto que eles começam a aprender que na prova ele não é corrigido. Então o cavalo está treinando perfeito em casa, você leva na prova, ele erra. É sempre a mesma coisa. Em casa você traz para casa, não, chegar eu vou corrigir, ele não erra. Porque ele sabe. Eles começam a ter memória dos locais onde eles vão, onde é prova, onde não é. E aí que usa eles irem para as provas pequenas para corrigir, que é a única forma de você corrigir um cavalo desse, porque senão ele vai errar sempre. Às vezes ele só erra com o proprietário. Que não corrige na hora certa. Entendeu? Então, a inteligência do cavalo. É o que a gente vê, os cavalos de vaquejada. Já conhece os motivos de passar o cavalo. Sim. Ele já sabe que aquele boi corre, que ele é mais devagar, e ele às vezes lá em casa faz tudo certo. Ô, Cal, quando a gente começou aí para Avaré, a gente passou aí lá para Nacional, a
as provas que mais tinham competidores, audiência, eram as provas de tambor. Nos últimos anos, um esporte que vem crescendo não só em São Paulo, como aqui na Bahia, também no Nordeste, né? É o ranch sorting, né? Que é uma prova mais técnica que o Timpene, chegou depois do Timpene e tal. E a apartação ainda dentro do cavalo, ainda é um esporte de nicho, né? Menor. Por que você acha que isso acontece? Por que não cresce? Porque é muito técnico. E se você for reparar, nenhuma modalidade técnica é popular. A pessoa, para participar ou de apartação, ou de carroça, ou de rédea, ela tem que gostar desse desafio da técnica, não só da adrenalina da prova. A prova de velocidade, de tempo, ela tem uma dinâmica muito forte. E, por exemplo, o público entende que é quem fizer o menor tempo. Uhum. No tambor, no ranch sorting, no timpene, no laço. É fácil para o público entender e é fácil de você criar aquela adrenalina de competição. A prova técnica, quem não entende da modalidade, ela é enfadonha, ela é chata. É difícil porque acompanhar. Você vai ver uma prova e você vai achar muito melhor do que a outra que ganhou. Você vai falar, mas por que isso? Porque são os detalhes. Se você pegar uma ficha de julgamento ou de rédea, ou de apartação, de carroça, é uma quantidade de penalidades e de situações de crédito, descrédito enorme. Então é muito complexo. Então, sempre nos Estados Unidos, que é o berço de tudo, a apartação lá dos esportes western é disparado a que movimenta mais dinheiro. A apartação? A apartação nos Estados Unidos, a que mais movimenta dinheiro. Eu fui em Oklahoma também, aí foi o que... As duas técnicas, que é a rédea e a apartação, foi o que me falaram que é o que mais movimenta Só que lá. você vai numa competição de apartação, você assiste pela internet. Você não tem, às vezes não tem ninguém na arquibancada. Final do Porto Futuro americano, não. Você vai ver a arquibancada cheia, porque é um grande evento. Mas, assim, algumas outras provas, chega na final, tem mais gente, tudo. Mas nas competições não tem. São as pessoas envolvidas com a apartação, entendeu? Mas movimenta muito dinheiro. Chegou a um ano, isso só aconteceu uma vez, parece que no quarto de milha americano. Os filhos do Highbrow Cat ganharam mais dinheiro do que o primeiro local dos filhos de cavalo de corrida, que acho que no ano foi o Fista da Dash, não tenho certeza. Então, para você ver, e corrida movimenta muito dinheiro. Pra você ver como lá também movimenta muito dinheiro. Mas não é popular. E em lugar nenhum, em São Paulo também não é, em lugar nenhum. E tem o que está por trás também, né, Carl? Como é uma prova técnica, o cavalo tem que estar sendo treinado... o treinamento é refinado, é todo dia. Quem monta também, quem compete também tem que estar afiado e acaba você não tendo uma popularização também por isso. Complementando a pergunta, né, de Tinoco, desse refinamento, o cavaleiro, ele ajuda mais ou atrapalha mais o cavalo? Lembre do comercial que você disse que melhorou seu comercial. Melhorou não gritando Porque tanto. você fala que o cavalo toma as decisões, né? Mas e o cavaleiro? Ele atrapalha, ele ajuda? Chegou a hora de popularizar ou acabar de vez. Vamos dizer assim, a pessoa que está num nível alto, tanto profissional quanto amador, que você tem várias categorias amadoras, sim. Os que estão na ponta ganhando prova, eles ajudam muito. Os que estão começando, eles atrapalham muito. O profissional também. O profissional iniciante também. Então, é uma prova que o cavalo toma decisão. Mas existe uma situação... Vamos falar como é a prova. A prova você tem 2 minutos e meio, tem um rebanho, que ele vai variar de número de cabeças, a depender do número de competidores da bateria. Então, gira em torno de 30. Quando tem 10 competidores, é uma conta de 3 bois para cada um. Durante esses 2 minutos e meio, você tem que separar do rebanho de 2 a 3 bois e... Um de cada vez. Um de cada vez. Então, a partir do momento que separa, você tem que abaixar a rédea e você não pode interferir na rédea do cavalo, mas você continua usando pernas. Mas onde mais o competidor tem que agir é nessa separação, que na verdade o nome da prova, que é em inglês cut horse, cutting é o corte. Então, é justamente a tirada desse indivíduo do rebanho. Por que isso? Isso vem do trabalho no campo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, do início da pecuária lá, fazendas muito extensivas. Então, eles iam até o rebanho e tinham que separar alguns para curar, para ferrar, para medicar. Então,
entrava um cavalo, eles cercavam o rebanho, os cavaleiros, não tinha lugar que não tinha um curral. Que a gente pensa muito em apartação em separação no curral, mas não surge daí. Surge do pasto, muito grande, eles cercarem o rebanho, entrar um cavalo de forma calma e tranquila para o rebanho não estourar, separar aquele indivíduo que queira. No momento que separa, ele tenta voltar, então não deixar ele voltar para um outro vir e laçar. Entendeu? Então, o corte é justamente a separação. E até hoje, é a parte mais crítica da prova. Se você não consegue fazer uma boa separação, você não vai conseguir fazer uma boa prova. E a separação é uma ação do cavaleiro e com a ajuda dos seus batedores, né? E uma coisa, Cal, quando você você falou da separação que você vai entrar na prova, tem um ideal, se assim, eu sempre tenho que entrar mais no fundo do rebanho, ou se eu entrar mais para o meio, isso não diferencia na nota. No caso, é uma decisão sua se você diz, pô, esse gado tá melhor ou esse gado tá pior. É uma decisão sua, mas você tem que cumprir um critério da prova. Se você não cumprir, vem uma penalidade de 3 pontos ou 5 pontos. Agora fugiu. Não entrar 3 pontos. Ô, cadê o juiz aqui do lado? Eu até menos tempo que ele era juiz também. Calma. Não sou mais não. Mas até acho que 2 anos atrás eu era. Mas é porque você vê a ficha. Mas como competidor que eu tinha que saber, né? Se você não fazer uma entrada profunda, você tem uma penalidade de 3 pontos. Então você é obrigado, em algum momento da prova, desses 2 minutos, em alguma das suas entradas, fazer profunda. A profunda não quer dizer que você tem que ir no fundo. A profunda, o que julga é que você tenha que fazer parte do rebanho em determinado ponto. Então você não pode só tirar da beiradinha ali e separar. Numa delas você tem que entrar no rebanho. Mas o que mais, principalmente nas categorias profissionais, o que mais vai é você tirar um boi que você tenha visto o comportamento dele durante uma fase que é antes da prova, que chama amansar o gado. Esse amansar o gado é fazer com que o gado fique mais confortável na pista para que dê provas melhores. Isso demora em torno de 30, 40 minutos. Então, nisso aí, quem vai competir fica observando e vendo como os bois estão se comportando. Nisso aí você vai anotando os bois que você acha melhor e durante a prova você vai vendo os bois que já saíram, que não saíram. O ideal é tirar um boi que ainda não foi tirado. Porque o boi, ele tem um tempo que ele aguenta isso aí. Se você passar do limite dele, ele vai se jogar no seu cavalo e vai passar de qualquer forma. Ou ele vai fica parar de andar, ou ele volta muito, no outro sentido. E se tem uma estimativa que isso aí gira em torno de 15 a 20 segundos, que é o tempo que você deve passar no boi. Tanto que hoje se dá muito ponto, muito crédito, para quem passa mais do que esse tempo com um boi. E que esse boi esteja criando na dificuldade. Condição. Eu comparo um pouco a apartação com montaria de touro. Eu ia te falando, eu ia te perguntar. Porque você isso. tem que ter a sorte de pegar um animal que crie dificuldade para mostrar que seu cavalo tem capacidade de controlar aquele boi causando dificuldade, mas que você se mantenha no controle do boi. Porque se você perder, mesmo que você não perca o boi, mas você perdeu o controle, ele começou a correr sem o seu cavalo estar parando ele, está batendo de um lado ou outro da cerca, isso aí já vai ser situação de perder crédito. É a mesma coisa desculpa, é a mesma coisa do que você falou da montaria em touro, né? Se o touro não te der dificuldade você não tem suficiente para você mostrar que você sabe montar, né? Ele, você não tem a nota. Tanto que na apartação acontece muito isso, são situações diferentes. Normalmente as provas maiores você tem classificatório e final. Algumas provas você tem mais do que uma classificatória. Depende disso aí do número de inscritos. Então você tem um comportamento na classificatória e outro na final. Na classificatória você quer fazer a prova o mais correta possível. Então se arrisca menos. Na final, se você tem um animal competitivo que você acha que pode ganhar, você tem que arriscar bastante. Passar mais tempo no boi, fazer tiradas mais incisivas que mostrem ao juiz que você foi buscar aquele boi. E quando você vai e entra no rebanho e sai com um boi que você mostrou que queria tirar, isso é situação de crédito, entendeu? E às vezes isso tira nota, às vezes eu vejo quando um competidor vai tirar um boi e aí ele tá guiando ali o boi para tirar do rebanho, às vezes o cavalo reage muito na condução ali e tal, isso perde nota? Perde.
Existe na ficha de julgamento uma parte da ficha que é só penalidades, o que não pode acontecer, como mexer na rédea, mexer na rédea, depois você baixou, depois né? Você baixa a mão. Explicar. Não fazer a entrada profunda. Então, são muitas, é uma lista grande de penalidades. E a outra lista é das situações, tanto de crédito como de descrédito. E uma delas é a tirada do boi, a separação do boi. Que já e me nessa separação, se o chamou, cavalo reage... Já me chamou a atenção em algumas provas, de às vezes isso, o cavalo tá tirando ali, o cara começa a mexer na rédea, o cavalo briga muito, levanta e tal, e às vezes... Tira, ponto sim. Aí o cara já vai sair com alguns negativos dali. Cal, a gente estava falando aqui que tem Henrique aí, já está começando. Ana, sua filha mais nova. Já tá também. Também? Quantos anos? Ela tem 14. Também? Já ano acompanha passado aí. ela ficou... Eles fizeram uma coisa interessante ano passado, que na categoria jovem, na ANCA, teve a categoria normal e uma coisa que chamava Desafio Jovem. Então, no Desafio Jovem era em dupla, somava a nota dos dois para ver, ela foi campeã, junto com o filho que é sorteado até, Sim. Filho de um grande treinador do Brasil, que é Juninho Araújo. Sim, Então, sim. ela, ano passado, ela foi campeã. Ah, muito bacana. E uma coisa até pegando esse gancho aí que eu não sabia dessa... É interessante essa dinâmica que dá na prova, que é o que o Sandro falou, que realmente é fato, uma prova mais técnica, você restringe um pouco, até pela dificuldade e tal, mas que assim, o que é que você acha que você pode fazer na apartação hoje? Como uma coisa foi essa, você vê... Criar um sorteio de jovens, criar para poder tentar aumentar, tentar melhorar, Fomentar que isso sempre é importante, né? Eu acho que isso no jovem eles têm feito. No Brasil já fez algumas coisas até para crianças mais novas, de entrar com um cavalo pintado, os meninos vestidos de super-herói, alguns montados com o pai, porque não tem nem condição ainda de coisa. Então o jovem tem que ter esse atrativo, porque na verdade onde vai refletir mais essa dificuldade técnica é no jovem, né? Para o cara começar na apartação não é fácil, normalmente é quem é filho de alguém que já está lá, porque a criança não tem essa paciência de técnica, ela quer a adrenalina da hora. Acelerar. E a apartação frustra muito nisso, né? Porque é difícil no início, dá muito errado. Eu vou citar um exemplo do Henrique, criança uma vez, e a gente foi para lá e não tinha nenhum cavalo nosso que dava para ele montar, ele pegou um cavalo emprestado com o Rodrigo Taboga, ele passou os 2 minutos e meio e não conseguiu nem tirar um boi. O cavalo era bem bom, mas ele não tinha capacidade de conduzir, e aí dá errado. E como é uma prova técnica, e às vezes também eu já participo lá das provas de gente, você conhecer o cavalo, você tem uma mínima noção, isso influi muito. Flui muito. Influi muito. É diferente, por exemplo, se você pegar um cavalo manga larga machador e um quarto de milha extremamente domado, manga larga machador, se você souber montar, você vai ali montar, faz sua cavalgada. Se você pegar um quarto de milha, se você não souber minimamente conduzir aquele cavalo, você não faz nada com ele. Mas eu falo em relação ao que você falou, o ranch som, timpane, o tambor, são provas que já facilita muito você nunca ter montado no cavalo, você montar, você tem uma noção boa de equitação, você montar e você ganha uma prova. Numa apartação, numa rédea, é quase porque você vai, nessas provas técnicas, você vai e vai virando um cavalo, vai distanciando desse cavalo que eu estava dando exemplo de como começou lá o cavalo no pasto para ir tirar um boi. Ele vai deixando de ser um cavalo de uso comum pelo refinamento da coisa. Sim. Ele vai ficando... Ele tem que ser muito mais sensível nas respostas. Então, quando você vai de uma maneira que ele não está acostumado, a reação vai ser contrária. Ele não vai responder muitas vezes. E ele está acostumado com um treinador, então ele tende... Então, a gente fala, eu vou comprar um cavalo de apartação para eu separar meu gado no curral. Não vai dar certo. Ele não é mais um cavalo de trabalho, trabalho real. Ele é um cavalo de prova, né? Então, o refinamento do cavaleiro tem que ser muito maior. Você pode usar também, um cavalo desse, adaptar ele... Teve muito problema aqui na Bahia em relação a isso, principalmente no timpane. Então você pegava cavalos oriundos ou de rédea ou de apartação, quando chegava no timpane não dava certo. Porque o tipo de montaria que as pessoas usavam, o cavalo não estava preparado. Então ele ia reagir de forma ruim. O cavalo tem um refinamento, uma sensibilidade muito maior. Aí você teria que partir para essas pessoas
montarem de uma forma diferente, mas que na modalidade muita gente não está interessada nisso. Eles estão lá para fazer a prova de velocidade e se divertir. E às vezes na prova de velocidade você não consegue ter esse refinamento também, né? Na montaria. Você diminui sim. Mas, por exemplo, o que sempre faltou muito, principalmente aqui na Bahia, é a pessoa para fazer essa mudança no cavalo, de adaptar o cavalo para a modalidade seguinte. Como a gente estava falando, eu mexi muito com o cavalo para ir para a vaquejada. Então, o resultado que ia dar desse cavalo mexido meu dependia muito para quem fosse. Então, a depender do treinador de vaquejada, ele ia aproveitar muito o que eu fiz ou não. Entendeu? Então, uma mesma coisa no outro esporte, principalmente no timpani, que é o esporte de mais velocidade, no sentido que o cavalo tem que correr mais, parar, virar de forma brusca. O cavalo não consegue entender ali o que está acontecendo. Então, você tem que ter muito essa pessoa que vai adaptar o cavalo a isso. Ele vai tirar muita coisa boa desse cavalo, mas ele tem que entender, né? O que aconteceu com a gente lá, né? Eu mesmo lá do Aras é muito sério. Começamos com curso com o carro justamente porque a gente queria ter um cavalo que ele tivesse uma sensibilidade, que ele tivesse uma leitura do boi para, na hora da prova, o detalhe, o boi tá difícil de entrar no curral, tem que segurar uma moelada no fundo, o detalhe fez a gente ganhar muita prova. Mas aí veio também o interesse de vocês em... Sim, é o que o Carl falou, o interesse da gente de... É porque aí vocês vêm do hipismo, que também é uma modalidade técnica. Então já tem uma visão diferente. Tinha o pessoal do timpani no início, hoje eu não acompanho tanto, mas era muito um pessoal que ou vinha do machador, ou vinha da vaquejada e não estava buscando isso, ele queria a adrenalina da prova. Aí volta o que o Jorge já estava falando. O cavalo se decepciona. Mandava para você botar o carro. Hoje apertar os parafusos, mas... Hoje tem mudado muito. Tem mudado muito. A evolução do timpani é grande, tem mudado muito. Eu acho que a evolução do cavaleiro de uma forma geral, né? Então, isso acaba melhorando. Você vê no treinamento de vaquejada também, Albertinho aqui representa o Aras Vaca Branca, que é uma mudança grande de treinamento, ele tem através de Gilson, tem Dilson também, que é outro que... Começou também interessado na apartação também, ele chegou a criar um núcleo lá chegou a treinar cavalo de apartação, Dilson. Isso, lá com o Edilson, lá eu acho que no Brasil todo vai estar com pessoas diferenciadas no treinamento, né? Já hoje em dia. O que é uma maniobra ainda extremamente complicada. Difícil. De se conseguir, né? É um dos gargalos que a gente tem hoje na criação de cavalo, é treinamento de cavalo. Você não tem. E aí o que o Tinoco falou, quando a gente estava começando, muito cavalo ainda se perde por conta de mão de obra não qualificada, né? O cavalo que é excepcional, se o treinador não for excepcional, o cavalo é excepcional, acaba se sobressaindo, mas você não consegue tirar, né? Se você não tiver um bom treinador. Isso é verdade. E eu acho que isso aí, a internet é o lado negativo que a internet tem hoje em dia. Tem muita informação. E quem está começando... eu acho que hoje é mais difícil você selecionar de onde vem sua informação. Antes, como a gente não tinha, a gente tinha que ir buscar. Isso dá um pouco mais de trabalho. Eu acho que você ia buscar com maiores referências. Exato. Hoje a pessoa bota no YouTube e tem uma centena de coisas lá. Aí tem coisa certa e tem coisa errada. Tem coisa boa e tem coisa ruim, né? E hoje tem uma coisa que o cara vira... Ele dá curso profissionalmente. Então é um cara que não participou provavelmente de nenhuma modalidade e é um instrutor. Ele não tem a prática. Não que o cara tenha que ter participado ou ganhado prova para ser instrutor, não é isso. Mas ele não tem a prática, porque ele não tem o dia a dia do cavalo. E o dia a dia dele está viajando para dar curso. Sim. Então, tem pessoas com informação, às vezes você vê a teoria é muito boa. Porque eu acho que tem muita gente que sabe falar hoje, mas na hora que a gente pega... E a prática é pequena. Então, eu acho que isso acaba levando com que pessoas demorem mais tempo a ir buscar realmente uma fonte que vai dar resultado. Isso aí complica um pouco. Tem muito treinador com uma forma... Como não é uma coisa oficial a formação, né, de um treinador de cavalo, que é uma dificuldade também. Eu tive num encontro que aconteceu lá o pessoal que está formando aquele núcleo de zootecnia, aconteceu na FENAGRO, acho que foi ano passado. Ano passado eu estava lá também. Eu estava lá também. O pessoal da FAEB que promoveu. Me perguntaram isso de se tornar os cursos, como hoje tem na Universidade do Cavalo, os cursos profissionalizantes.
E eu falei que eu acho que um grande gargalo disso é justamente que o profissional que atua no treinamento do cavalo, ele não vai estar disponível para ser um instrutor, pelo menos enquanto ele estiver numa carreira esportiva, né? O que não é de carreira esportiva talvez seja um pouco mais fácil, porque não dá tempo. Não dá para você estar viajando toda semana ou tá tendo dando aula num local específico. E não tá treinando o seu cavalo. Porque você tem que levar para a prova e você... Esse ano agora eu passei 50 dias em São Paulo. Então, como é que eu teria uma frequência de curso? Uma rotina, né, diária. Não estou dizendo que não é possível, não. Tem que estudar formas disso acontecer. E eu acho que não, dessa forma que você está falando, não consegue. É bem difícil. Eu acho que, por exemplo, o Jango é um grande exemplo de uma forma bacana. Ele viveu o dia a dia do treinamento do cavalo durante bastante tempo. E depois, start dele, e assim, e no primeiro curso que eu tomei com ele, ele já falava sobre isso, que a vontade dele era essa, chegar um tempo e ele se dedicar a curso. Mas ele depois de ter adquirido durante muito tempo conhecimento para fazer isso. Né? Cal, eu vou aproveitar aqui, ó. Henrique, dá uma chegadinha aqui, porque a gente falou pra caramba dele. Dá uma chegadinha aqui, aparece aqui, por aqui também. Aparecer aí. Você abaixa só um pouquinho que você ficou grande. Meu. Não, mas Tony consegue pegar todo mundo aqui para conhecer, né? Aí já chega com melhorado, né? O que eu falei que Cal apertava, gritava todo mundo. Ele já grita menos com quem tá montando. Cal, queria agradecer a você essa participação aqui no podcast do Giro Equestre. Muito bacana bater esse papo aqui com você, ter a presença aqui de Henrique. Com certeza, eu acho que enriqueceu bastante aqui a nossa mesa, certo? Outras oportunidades virão em outros momentos. Acho que ainda tem assunto para ainda conversar. Tem mais assunto também para a gente desenvolver, mas obrigado aí pela presença, Henrique. Obrigado aí, viu? Próxima vez é você também aqui para você passar a sua experiência. Agora eu vou lá fazer uma visita agora em Cal para ver Henrique lá agora treinando, né? Cuidado para não tomar grito lá também, viu, velho? Na verdade, eu já tomei grito de Cal, o Henrique a gente dá os escuros dele de peraí. Não, eu que tenho que agradecer. Muito bom estar aqui com vocês e estou à disposição. Cal, a ideia do Giro Equestre é essa: a gente trazer pessoas que, assim como nós três, apaixonados por cavalo, a gente sabe a sua dedicação dentro do universo equestre é muito grande. Eu também, em nome de nós três, queria agradecer sua presença aqui. Espero que a gente repita isso aqui mais algumas vezes, porque a conversa estava muito boa. Eu tenho certeza que a gente tem muito assunto para conversar. E as histórias que a gente não quis esconder, quem sabe ainda a gente não traz, né? Esconder não, omitir. A gente tem que omitir, né? Algumas histórias tem que omitir. E eu aprendi, então tem que... Como é? Curtir, dar like, compartilhar, não é isso? E seguir no Instagram também. Seguir no Instagram também, né? Beleza. Obrigado, viu? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.